Tatiana, vamos lá, deixa eu explicar essa questão aqui do somatório de esforços por uma faixa aqui. Então isso aqui é o multiflow, tá? E eu vou usar aqui uma peça que foi detalhada em elementos finitos, mas que é uma viga, tá vendo? Embaixo aqui, ó, tem essa viga aqui, que nada mais é do que a continuidade da parede, só que aqui ela vira uma viga, né? A hora que chega embaixo desse canal aqui, ela vira uma viga. Então eu vou isolar esse plano aqui para a gente conversar a respeito dessa peça aqui. Então aqui, ó, tem a parede grande do multiflow, né? Tem um tancão grande aqui, tem essa viga aqui que apoia esse canal aqui, né? Então tudo está modelado em elementos finitos. Como que você vai analisar isso aqui? Como sendo uma viga, tá? Como sendo uma placa, uma vez que os elementos finitos, na grande maioria, só dão um momento na direção de x e de y. Tem como você somar os esforços nessa região aqui, ó. Deixa eu desligar isso aqui. Então vamos aqui, gráficos, mapa de contorno, momento força na direção de x. Seria horizontal, vou colocar uma combinação aqui, cheio. Então você tem aqui, ó. Então você está vendo aqui, ó, que exatamente em cima do pilar, ó, você tem uma tração grande em cima e uma compressão embaixo, tá? Como se estivesse fletindo, né? Isso aqui deforma, traciona embaixo, comprime em cima. Isso gera um momento nessa região, mas como que você avalia isso? Como que você soma, faz o somatório de todas essas forças que estão aqui, né? Aqui dentro do Strap tem uma ferramenta aqui, ó, gráficos, né? Você tem aqui, ó, resultados do elementos ao longo de uma linha, tá? Você clica nele. Aí você tem que definir uma linha. Na verdade, não é uma linha, é um plano, tá? Como que você define esse plano? Você clica aqui. O plano que você vai definir é perpendicular ao plano que você está querendo analisar. Então, o plano que você está analisando é o plano x2, x3. Qual é o plano perpendicular a esse? Como você vai analisar a viga na horizontal, o eixo da peça está na horizontal. Então, um eixo você já tem definido, que seria o x2. Qual que seria o outro eixo, que é perpendicular a x3? Seria x1. Então, você vai ter que fazer a linha, na verdade, é o plano x2, e o outro eixo perpendicular ao o eixo da tela, né? Do plano que você está querendo analisar, né? Que seria o x3. Então, o eixo da peça seria o x2 e o plano perpendicular a esse plano da viga seria o eixo x1. Então, você vai ter que analisar o eixo x2 e entrando na tela x1 ou saindo, tanto faz. Então, o plano que você vai analisar é o x1, x2, tá? Poderia ser o plano x1, x3, se você quisesse fazer uma somatória na vertical, tá? Onde x3 seria o eixo da peça e o x1 é a profundidade, tá? Que seria perpendicular ao plano que você está querendo analisar. O plano que eu quero analisar é o x1, x2, x3. Então, o plano perpendicular a x1, x3 tem que ser ou x2, x1 ou x3, x1, tá? Então, como o eixo da minha peça é o eixo x2, que seria o eixo da viga, o plano perpendicular teria que ser o x1, x2. Então, eu venho aqui e clico nesse daqui. Só que como você quer somar, se eu clicar aqui e fizer só assim, ele já definiu a linha, tá vendo? Exatamente nesse ponto. Então, se você pedir para somar uma faixa, o eixo da sua peça é esse. Mas nem sempre o eixo da peça coincide com o eixo de nós, com uma linha de nós, tá? Então, o certo é você aqui... deixa eu deletar isso aqui. Deletar isso aqui, definir. Na hora que você definir o plano aqui, ó, vai abrir uma caixinha bem escondida aqui no cantinho, ó, e tem aqui, ó, selecionar uma faixa por 2 nós. Você vai clicar aqui, você vai clicar aqui em cima e embaixo. Ele automaticamente já pegou esses 2 nós e desenhou a linha no meio, tá? E já vai somar isso daqui. Então ele vai somar essa faixa. Então, na hora que eu pedir aqui para finalizar, né?
pedir aqui para fechar e finalizar. Tá vendo que ele já colocou aqui. Então, esses dois elementos têm 0,6 metros de altura. Então, agora eu quero saber qual é a força na direção da seção, que é a força que eu estava somando aqui. Qual é o somatório de forças? Ele já vai me dar aqui, ó. Então, ele vai estar vendo que aqui, ó, eu tenho aquela somatória de tração em cima e compressão embaixo, me gerou compressão, tá? E aqui me gerou tração, tá vendo? Então é isso. Agora, depois de feito isso, você pode vir aqui embaixo, ó, e escolher o que você quer, ó. Tem as duas últimas opções que só abrem, essas duas últimas opções só abrem quando você pediu aqui para somar uma faixa, tá vendo? Porque se você desabilitar aqui e vier para cá, ó, ele não aparece aquelas duas opções. Aparece aqui, ó, a última opção é tensão de von Mises. Se eu voltar lá e habilitar a soma, você vai ver que depois da tensão de von Mises, aparece aqui, ó, faixa de momento no plano, faixa de cortamento no plano. O que é a faixa de momento no plano? Ela trabalha com a peça como se fosse uma viga. Então ela pega aquela forcinha de tração aqui com a forcinha de compressão aqui, gera um binário equivalente dos dois sinais e gera um momento. Então essa seção aqui, ó, na verdade você vai ter um momento de 76,1 e uma força de tração, uma força de compressão, na verdade, de 277 kN. Tá? Então ela vai ser uma flexocompressão nesse caso. Tá? Isso é o que acontece nessa viga. Quando você quer somar, simplesmente somar a força na direção, é aquilo que já está direto aqui. Eu quero somar os momentos, ao invés de pegar o gráfico de momentos, vamos chamar aqui assim, né? Mapa de contorno, momento na direção de x. Então, você tem um negativo aqui, né? Você tem um máximo para o lado de cá e um mínimo para o lado de cá. Então, se eu quiser somar essa faixa de momento aqui para dimensionar isso aqui como sendo uma laje, seria um momento não no plano vertical, no plano, vamos dizer assim, não como uma viga, e sim como uma laje, uma flexão lateral na viga. Então, você pode vir aqui, gráficos, tá vendo? E você vai vir aqui, volta lá no resultado ao longo de uma linha, tá vendo que ele já seleciona, você não perde, só se você sair daqui do resultado, senão ele não perde. E você vem e dá um OK. Então aqui, ó, momento na direção da seção, momento nessa direção da seção que você fez. Então você está vendo aqui, ó, você tem aqui, ele vem subindo, subindo e desce aqui, tá? Então, nessa faixa aqui, ó, a quantidade de momento que você tem é de 92,2. Dividido por 0,6, aí você vai ter um momento por metro, né? Que é o que a gente sempre dimensiona, que é o que o Strap mostra. A mesma coisa se eu for analisar a somatória de força na seção, né? Então, nessa seção aqui, ó, a gente tem uma tração de 154 kN, tá? Então, você tem tração aqui. Então, se você for dimensionar isso como uma viga, nesse caso, você tem faixa de momento. Então, você tá vendo? O momento aqui é quase zero. Tem momento aqui que é pequenininho, só que está sendo tracionado, né? Vou atualizar isso aqui. Tá vendo? Você tem um momentinho bem pequenininho, só que você tem uma força de tração alta, tá vendo? 15 toneladas de tração. Então, nesse caso, seria assim. Então, na hora de você dimensionar lá aquela faixa, seria fazer essa soma aqui, ó. Seria usar a soma de forças na direção da seção e você iria fazer a soma de momento, né? Você poderia usar o momento aqui de Woody Armer na largura, na direção de x, que é a direção da peça, tá vendo? Aí você tem numa face, você tem na outra face, que é zero, de cada lado da peça. E depois aqui você teria o momento perpendicular, né? Você pode somar tanto assim, como também pedir o perpendicular. Então, essa questão do somatório de força é essa ferramenta aqui de resultados ao longo de uma linha, né? F1. Valor escrito. Não sei se aparece aqui em algum lugar. Aqui, ó, resultado ao longo de uma linha. Por que não está abrindo? Isso. Tem até um videozinho aqui também, ó.
Ele dá a somatória, fala algumas coisas aqui também, tá? Então depois você dá uma olhadinha nisso daqui também. Nem aparece o vídeo aqui. Não sei por que que tá funcionando não. Tá. Então seria isso. Então você pode vir e vir aqui somar por força na direção da seção, que é a tração total que tem nessa faixa. Depois você pode usar os valores de momento aqui na direção da seção, que é o primeiro, o de Armer aqui, e o segundo seria 1 na face mais, que você está vendo que aqui é o 91, é bem parecido se você somar aqui, ó, momento na direção da seção, tá vendo? Opa, momento. 90,2. Agora você coloca o de Armer, aumenta um pouquinho, tá vendo? Mas está bem parecido. Então é isso. Não sei se você vai entender bem não, mas seria isso. Se for o caso, se você quiser, a gente abre uma chamada, uma videoconferência e você mostra a sua tela, eu vou te explicando como é que faz, acho que fica um pouco mais fácil. Mas assiste o vídeo primeiro, depois você me chama para me explicar.